Então o tema da mensagem de hoje é família sob o ataque, ou sob ataque, quer dizer, debaixo de ataque. Diante de toda a sua criação, Deus instituiu a família como a detentora da mais pura missão, que é a formação de uma sociedade com valores e princípios que glorificam a Deus. Então a família, ela recebeu do Senhor, é a primeira instituição criada por Deus. Deus não criou exércitos, Deus não criou governos, Deus criou famílias. E essas famílias, uma vez criadas por Deus, têm uma missão. E a missão é formar uma sociedade com valores e princípios que glorificam ao Senhor. Sendo assim, o inimigo de Deus, ele tem se levantado fortemente, armado, com o propósito de destruir por completo essa instituição tão importante para Deus, que é a família. Então o inimigo, ele não está satisfeito com as famílias sendo edificadas. O inimigo quer destruir as famílias. Sendo assim, os ataques dele são ferozes. Os ataques dele são destruidores. Então é necessário então que nós estejamos preparados para vencer esse inimigo. Talvez você se pergunte nesse momento: e o que eu preciso, pastor? O que eu preciso fazer para ter a minha família segura, protegida? É o que nós vamos ver essa noite. Eu convido você então a participar conosco dessa mensagem. Então vejamos essa noite quais as armas o inimigo tem usado e como nos defender para que a nossa família não venha a ser destruída. Abra sua Bíblia então no Salmo 127. Salmos 127. Salmo 127, vamos ler todo o Salmo, também só são 5 versículos, Salmo bem curto, também é um Salmo de romagem, e este Salmo é um Salmo de Salomão. Diz então assim a palavra de Deus, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com inimigos à porta. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o teu nome. Neste momento, ó Pai, pedimos a tua graça, o teu favor sobre nós, para que esta mensagem, ó Pai, venha, Senhor, ao encontro de nossos corações, transformando nossas vidas, moldando-nos à imagem e semelhança do Senhor, trazendo-nos, ó Pai, a paz que vem do Senhor e também a proteção, para que estejamos imunes dos ataques do nosso inimigo, do inimigo de nossas almas, que é Satanás. Pai, repreendemos todo o mal sobre os lares, repreendemos todo o mal sobre cada família, isso no poder do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, meus amados, como disse, um salmo de Salomão, né? O rei Salomão foi quem escreveu este salmo, um salmo inspirado por Deus, é claro. Então este é um salmo de Salomão, onde Deus fala a nós sobre esta batalha antiga, que vem sendo travada sobre a família e nos é revelada como vencê-la. Então, através desse salmo, é revelada a batalha e é revelado as armas que nós temos e precisamos usar para vencer essa batalha. Vivemos, irmãos, então, dias de muita luta para conservar a família aos moldes divinos, aos moldes e padrões que Deus
determinara desde a criação. Hoje, a desconstrução da família é um passo muito forte que tem crescido. É uma bandeira que tem sido levantada na sociedade. Sociedade essa pervertida. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, tudo que você vê no mundo sendo anunciado, sendo pregado, tenha certeza que há uma influência maligna, uma influência que tem como a principal função a destruição do plano de Deus. Nós vimos aqui que no plano de Deus, a família é uma instituição importantíssima, porque através dela é que a sociedade pode ser moldada nos valores e nos princípios que glorificam a Deus. E uma vez que se ataca a família, se desconstrói a família que Deus padronizou, logo ali vai ter uma grande vitória o inimigo neste mundo. E certamente não é esse o propósito que Deus tem para a nossa família. Então espero que nesta noite nós possamos ser fortalecidos no Senhor para saber administrar esta guerra, tendo então vitória sobre este inimigo. Vejamos então, meus amados, o primeiro inimigo. O que é que o inimigo vai fazer com a família? O primeiro, o inimigo vai atacar a base da edificação, para que a família se destrua por si só. Em primeiro lugar, o inimigo vai atacar a base da edificação da família. Imagina você a família como uma construção, uma casa onde você habita. A família ali como uma casa, o inimigo, quando ele vem destruir, ele vem por baixo, quebrando os alicerces, quebrando as colunas, quebrando tudo aquilo que dá sustentação àquela casa. Assim é com relação à família. O inimigo, quando vem atacar a família, o primeiro ponto onde ele bate, onde ele quer destruir, é justamente o alicerce. A base onde aquela família está sendo edificada. E no versículo 1 aqui do Salmo é dito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então aqui no Salmo, o Senhor é claro em afirmar que a base para construirmos uma família forte, uma família feliz, uma família blindada, como nós vimos na canção, né? Uma família onde o inimigo não tem poder para nos destruir, é justamente uma família onde Deus é a base. Então a base fundamental da família é Deus. Uma família sem Deus, uma família que não tem fé, uma família que não tem uma prática cristã, é uma família fadada à destruição. Uma família que está sendo conduzida à destruição pelo inimigo. Na verdade, o inimigo já está feliz porque essa família, não tendo essa base, ela já está destruída. É importantíssimo entendermos o propósito de Deus. Quando Deus cria a família, Ele cria então com um propósito. Quando Deus criou Adão e Eva, colocou naquele jardim, ordenou que eles crescessem e multiplicassem, e o propósito desse crescimento e multiplicação seria justamente a formação de uma sociedade que temesse ao Senhor. Mas infelizmente, os dias em que vivemos, vemos quantas famílias têm perdido esse foco. A família não é mais um local onde Deus é bem-vindo. As famílias se reúnem e Deus fica de fora da casa. Se reúnem para festas, se reúnem para bebedeiras, se reúnem para todo tipo de prática, menos para adoração. Então, se na sua casa ainda se tem essa prática de adoração, então, meu amado, preserve isso. Louve a Deus por isso.
porque é uma casa que está sendo edificada no Senhor. É uma casa que tem o Senhor como o rochedo, a base desta construção. Então assim o texto afirma que quando o Senhor, se o Senhor é essa base, essa casa vai ser muito forte, muito fortalecida. Não tem quem possa destruí-la. Mas quando a base da nossa casa, da nossa família, é a nossa própria força, é o nosso intelecto, é a nossa sabedoria humana, então isso é muito frágil, então facilmente pode ser abalada. Por isso a conjunção aqui usada, né? Se o Senhor não edificar a casa, se não houver a presença de Deus na sua casa, em vão trabalham os que edificam. Em vão vai ser você levantar cedo, trabalhar o dia inteiro, voltar tarde, trazendo pão que penosamente, quer dizer, que através de muito esforço você ganhou. Tudo isso vai ser em vão. Vivemos numa sociedade, irmãos e amigos, onde as pessoas têm uma ideia, principalmente aqueles que tiveram uma infância difícil, passaram dificuldades, então eles têm uma ideia, o seguinte: eu vou dar aos meus filhos o que eu não tive. Será que o que você não teve não formou o caráter que você tem hoje? Um homem e uma mulher sábios, batalhadores, com uma mente muito preparada para enfrentar toda e qualquer situação. Agora imagina um lar onde os filhos têm tudo nas mãos, têm tudo que querem. Certamente não vai ser um lar preparado para as lutas que iremos enfrentar neste mundo. Então precisamos sim observar, avaliar como temos edificado nosso lar, nossa família. Então uma família bem edificada é aquela que é edificada no Senhor, é aquela que tem como base Deus, a vontade do Senhor. Então você tem buscado essa base para a sua família. Veja só o que diz o texto em Salmo 124, versículo 2 e 3, diz assim: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teríamos engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então o salmista reconhece: se não fosse o Senhor que estivesse conosco, nosso lar, quando os inimigos vêm nos atacar, seria completamente destruído. Mas graças a Deus, aquele que tem edificado a sua casa sobre a rocha, aquele que tem colocado o Senhor como prioridade no seu lar, esse é um lar fortalecido, onde o inimigo não terá vitória jamais. Então é necessário termos esta visão. O Salmo 18, verso 2, é outro salmo que nos apresenta essa graça que é ter uma casa edificada no Senhor. Diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a minha força, a força da minha salvação, o meu baluarte. Então, muito lindo esse salmo, porque Davi aqui é o escritor deste salmo, e ele revela algo muito interessante. Ele demonstra, então, através desse salmo, o quanto Deus é importante para a vida dele. Então, ele diz que Deus é a sua rocha, é o lugar de edificação. Quando se vai construir uma casa, a gente costumeiramente, cava alicerces, a gente tende a escavar fundo, lançar pedras, colunas e tudo aquilo para deixar firme aquela construção. E quando o salmista traz essa ideia com relação a Deus, está dizendo que a base maior, a base mais firme, é onde devemos erguer a nossa vida, é onde devemos edificar o nosso lar. E essa base firme e forte é o Senhor. Então ele diz que o Senhor é a rocha dele, é a sua cidadela,
é o lugar de habitação. Então, não só Deus habita em nós, como nós habitamos com Ele. Então, essa é um grande mistério de Deus, né? Não tem como entender, explicar de uma forma clara, mas entendemos sim que o Senhor habita em nós e nós habitamos com Ele. Essa é o mistério de Deus para conosco, e um dia nós iremos então habitar com o Senhor lá na glória dos céus, onde é a sua habitação celestial. Então, este lugar de habitação, só existe uma forma de termos o nosso lar protegido contra todas as artimanhas de Satanás, que as artimanhas de Satanás é justamente tirar o Senhor do nosso lar, da nossa casa. Algumas práticas que nós temos visto no dia a dia têm demonstrado quantas pessoas estão longe de Deus. As pessoas estão perdendo cada dia mais o interesse sobre as coisas de Deus. Essa pandemia, meus amados, ela está revelando muito do que estava no coração das pessoas. Pessoas que até mesmo iam para as igrejas, mas que não iam com o intuito de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Estavam ali só por uma religiosidade. E o Senhor não nos chama para sermos religiosos, mas chama para nos sermos servos, fiéis, obedientes, cumprindo o propósito de Deus. Então isso começa no lar. Se no teu lar tu não adora ao Senhor, se no teu lar tu não tem a prática de um adorador, isso não vai funcionar fora de casa. Não adianta. Você pode ir para a igreja todo dia, mas se o Senhor não edificar a tua casa, em vão vai ser a tua ida para a igreja todo dia. Então é necessário, meu amado, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que você disponibilize, abra espaço no teu lar, o Senhor na tua vida, na tua casa, hoje e sempre. Vemos então o segundo ponto aqui da mensagem, é que o inimigo ele vai atacar a confiança na família para separá-los e se tornando mais vulneráveis. É mais fácil destruí-los isoladamente. O inimigo ele é tão sagaz de tal forma que ele quando vai atacar a família, ele vai separar, ele vai agir para que não haja mais confiança na família. Ele vai agir para que dentro do lar haja separação. E aí fica mais fácil dele atacar um por um, isoladamente. Colocar na mente, desenvolver então práticas, fazê-lo olhar para o mundo com prazer, com desejos. Então o inimigo ele vai trabalhar de tal forma para que a família ela perca esse envolvimento, a cooperação, o andar junto, o pensar a mesma coisa. Então o inimigo vai trabalhar nisso. Então veja o que diz versos 3, versículo 2, perdão. Diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então a confiança de que o provedor, seja o pai ou seja a mãe, essa confiança, nos dias em que nós vivemos, temos muito colocamos muito a nossa fé nos homens, nas pessoas, e devemos entender, e deve ser ensinado, deve ser praticado, a ideia de que quem é o provedor do lar é Deus. É Deus que providencia os recursos necessários para o nosso sustento, seja através do pai, seja através da mãe, seja através dos filhos, mas o provedor é Deus. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá vida, nos dá saúde, nos dá inteligência, nos capacita para exercer uma função, um trabalho. Então é necessário que tenhamos essa compreensão
porque senão vamos viver em família pressionados. Quantos pais de família vivem numa condição de uma pressão extrema para o sustento do lar? Pais de família que se colocam muitas vezes em uma condição de ter que sair de casa, trabalhar fora, passar meses fora de casa para trazer sustento para o lar. Tudo isso buscando, se esforçando o máximo possível para dar o melhor no seu lar, esquecendo-se quem provém para o nosso lar é Deus. Por isso é dito aqui no versículo: é inútil se levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Sabe por que é inútil? Porque o Senhor, Ele dá aos que o amam enquanto dormem. É o Senhor quem supre nossas necessidades. Ah, pastor, então quer dizer que eu não preciso mais trabalhar, é só esperar cair do céu. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a nossa confiança deve ser maior no Senhor do que mesmo no nosso trabalho. Até porque o trabalho é muito relativo. Você está trabalhando em uma empresa e como estamos vivendo aí dias aí de crise financeira também, muitas empresas dispensaram seus funcionários. E aí como é que ficou? Se a tua confiança era somente naquele emprego, você está perdido. Então é importante que a nossa confiança seja acima de tudo em Deus. E passar isso para os nossos filhos, para a nossa esposa, para aqueles que estão dentro do nosso lar. Confiemos no Senhor. A Bíblia diz que, o salmista diz que nunca viu um servo de Deus passar fome ou necessidade, porque Deus é quem supre. Você já viu por acaso algum dia um pássaro cair de um fio ou de uma árvore com fome, com um papo seco? Pode cair com um papo cheio, ou porque comeu alguma coisa que não devia, mas o Senhor sustenta os animais. Ele concede alimento para eles que não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Senhor sustenta todos eles. E a pergunta que a Bíblia faz, eu repito, é: será que nós não valemos muito mais do que os animais? Com certeza, porque nós somos o ápice da criação de Deus. A melhor parte da criação de Deus foi o ser humano, porque é o único que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Veja o que diz então Miqueias 7, verso 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da própria casa. Você se vê nessa situação? Você conhece alguma família que está vivendo nessa situação? Uma família que falta confiança, uma família de discórdia, uma família de briga, uma família que cada um está tentando derrubar o outro, cada um diminuindo o outro, cada um querendo ser melhor do que o outro, isso dentro da própria casa. Esse é um reflexo dos últimos dias. Nós vemos nos noticiários todos os dias: filho matando pai, pai matando filho, mãe que acabou de ganhar o bebê, abandonando o bebê, jogando no lixo, jogando no terreno baldio. Que tristeza! Perdendo a confiança. Uma família que não confia em Deus, ela não vai confiar uns nos outros. Como é que uma mãe vai confiar que vai poder ter condição de criar um filho se ela não confia em Deus? Então ela dispensa aquele menino como se fosse um lixo, como se fosse algo que não pertencesse a ela, que não tivesse responsabilidade sobre ele. Então isso a gente vê quase todos os dias nos jornais. E esse é um reflexo dos dias que nós vivemos, onde as pessoas não confiam mais em Deus, nem muito menos uns nos outros. Como então recuperar essa confiança? 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa,
tem negado a fé e é pior do que um descrente. Como crentes e servos de Deus, a nossa confiança está no Senhor. E por ter a nossa confiança no Senhor, nós então edificamos o nosso lar, cuidando com amor daqueles que fazem parte do nosso lar, sustentando, alimentando, dando todo o recurso necessário e, acima de tudo isso, ensinando o temor do Senhor. Uma família precisa confiar em Deus. Tenho muitas lições que eu poderia ensinar a vocês sobre o que é confiar no Senhor, mas há uma muito especial que às vezes a gente se pega, desapercebido e perde essa confiança. Há uma prática cristã, muito antiga, que é a prática do dízimo, de você contribuir com a obra de Deus, dando 10% de toda a sua renda. Há uma prova nesta entrega, que é uma prova de confiança. Lembrando que quem te concedeu os 100% foi Deus. Então tudo o que você tem é de Deus. Quando Deus requer, quando Deus ele te pede que você devolva na casa do Senhor 10% de sua renda, Ele quer ali provar a sua fé, a sua confiança, como também a sua gratidão. Você é grato por tudo que Deus tem te dado? Pois prova essa gratidão devolvendo ao Senhor o que é dele por direito. Então Deus, Ele é tão abençoador de tal forma que Ele nos dá 100% e Ele exige que nós devolvamos para a sua obra, que nem para Ele é, porque Ele não precisa, mas para a obra de Deus. E para que essa obra dê continuidade, Ele requer 10%. E é uma medida que todo mundo fica na mesma ponto de igualdade. Quer dizer, ninguém dá mais do que ninguém. É uma proporção. Você dá 10% da proporção que você ganha. E é interessante que quando nós confiamos no Senhor e devolvemos esses 10%, os 90% se multiplica de tal forma que passa de 100. É interessante, é a matemática de Deus, não tem como explicar. Como é que eu explico isso? Sabe, irmãos, há momentos na vida que a gente passa por dificuldades, e eu passei por uma dificuldade dessas. Eu fui para o seminário estudar, me preparar para o ministério, e lá eu tive que viver na dependência completa de Deus. O meu sustento lá no seminário vinha da minha família, dos meus amigos que cooperavam, que participavam com ofertas, e para complementar a minha renda eu cortava cabelo. E chegou um dia então que a minha esposa foi ao supermercado fazer algumas compras, e eu dei um dinheiro a ela, o pouquinho que eu tinha, R$30, e disse a ela: olha, não gaste mais de R$30. E ela então foi para o supermercado, mas R$30 não dá para nada. E ela voltou com a sacola e uma dívida, que ficou lá o meu nome no caderninho da mercearia. E aí, voltando para casa, ela me apresentou os produtos. Meu filho, não deu dinheiro, tive que comprar mais. Eu disse: como é que a gente vai pagar? E naquele momento ela disse: Deus proverá. E a gente orou e agradeceu ao Senhor e pediu a provisão de Deus. Quando foi um pouquinho mais tarde, um irmão bateu a porta lá de casa e eu abri. Ele disse: olha, eu vim cortar o cabelo. Eu olhei para aquele irmão e disse: mas o cabelo dele tão fininho, eu não tinha prática de cortar cabelo, só cortava na máquina. E aí eu disse: irmão, não sei cortar o teu cabelo não. Ele disse: não, do jeito que se eu cortar tá bom. E aí eu então cortei o cabelo. Quando eu terminei, ele disse: quem é o caixa? Aí disse: pode entregar para minha esposa, que eu estava limpando a máquina. Ele disse: pode entregar para minha esposa. Ele entregou um envelope para ela, agradeceu e foi embora. Quando a gente abriu esse envelope, tinha mais do que o valor que a gente precisava pagar lá no supermercado. Isso prova, se nós confiarmos em Deus, Deus suprirá todas as nossas necessidades. E Deus, Ele é generoso. Deus não dá apenas o que nós precisamos, Ele vai muito além. Ele não nos dá aquilo que nós... Ele dá muito mais do que aquilo que nós pedimos ou precisamos.
Deus supre muito mais que isso. Então, na generosidade de Deus, Ele me deu dinheiro para eu pagar o mercadinho que eu estava devendo, como ainda deu sobrando para que eu comprasse outras coisas quando necessitado fosse. Então isso é a prova da confiança. Se confiarmos, Ele supre nossas necessidades. Em terceiro e último lugar, o inimigo vai atacar o nosso arsenal para que não possamos prover revide aos seus ataques. Versículo de 3 a 5 aqui do texto. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Então o texto aqui, ele usa a ilustração de um guerreiro, de um homem que usa as flechas para se defender. E ele diz então que este arqueiro, que é um guerreiro, as suas flechas são os filhos. Então os nossos filhos são alvo do ataque do inimigo, muito grande. Então o cuidado com os nossos filhos deve ser redobrado. Estamos vivendo hoje um momento em que os nossos filhos têm um acesso muito livre ao mundo. E esse acesso é através da internet. Então, o cuidado que devemos ter com o que os nossos filhos estão vendo, com que músicas eles estão ouvindo, com quem tem sido os influenciadores deles. Hoje, essa palavra, essa expressão influenciador, ela tem tomado uma proporção muito grande. Cada pessoa que lança um vídeo na internet, o intuito é ser um influenciador, influenciar a vida dos outros. Então, muito cuidado quem tem influenciado a vida dos teus filhos. Às vezes você vê um filme inocente, um vídeo inocente, mas ali está inserido um ensinamento terrível e destruidor. Nada mais destruidor para uma família do que o consumismo. E é o que mais esses vídeos apresentam. As crianças, os jovens, desperdiçando alimento, desperdiçando bens materiais, e tudo aquilo desvalorizando o esforço, o empenho, até mesmo a graça vinda de Deus. Então, muito cuidado, quem tem influenciado os teus filhos, porque essa é uma da artimanha do inimigo. Se vocês perceberam, diante dessa palavra, o inimigo ele tem uma estratégia de guerra. A estratégia dele é atacar a base, atacar a confiança e atacar o armamento. Se ele conseguir atingir esses 3 patamares, aí pronto, ele tomou conta da família e a destruição é certa. Então, cuide desses patamares. Tenha Deus como base da sua vida. Ensina a tua família a confiar em Deus. Se a família perder essa confiança em Deus, aí já está meio caminho andado. E por fim, muito cuidado com o arsenal que você tem em suas mãos. Se você souber usar bem essas flechas, você vai atingir o alvo. O texto aqui diz que as flechas, como flechas da mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Um bom arqueiro, ele produzia suas próprias flechas. E ele diz aqui que feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é a bolsa que coloca as flechas. Quanto mais flechas dentro da aljava, mais ele tinha poder de ataque. Então nós temos filhos, temos que cuidar dos nossos filhos e prepará-los para atingir o alvo. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Há um ditado popular que diz o seguinte: nós criamos filhos para o mundo. Esse ditado é completamente errado. Não devemos criar filhos para o mundo, devemos criar filhos para Deus. Porque o alvo que devemos atingir é a glória de Deus. O homem foi feito para a glória de Deus.
E o tempo que os filhos estão na tua casa, debaixo do teu teto, sob os teus cuidados, é tempo de ensiná-los o temor do Senhor. Porque depois que eles crescerem, não tem como mais, não adianta mais, não tem como conseguir mudar a mentalidade deles, porque já foram influenciados pelo mundo, estão contaminados com o pecado. Aí só Deus com o seu poder para resgatá-los. Mas enquanto estão debaixo dos nossos cuidados, ensinemos o temor do Senhor, as verdades vindas de Deus, os ensinamentos, os seus decretos, para que eles vivam em obediência, para que eles sejam fiéis ao Senhor desde a infância, para que então assim eles possam crescer, sendo edificados, edificando famílias fortes, famílias que verdadeiramente agradam ao Senhor. Em Provérbios 17:11 diz assim: o rebelde não busca senão o mal, por isso mensageiro cruel se enviará contra ele. Então nós vemos hoje na nossa sociedade muitos jovens perdendo a vida cedo. Isso porque são justamente rebeldes. Não lhes foram ensinado a obediência e o temor do Senhor. São filhos que se rebelam contra os pais, que se levantam em desobediência aos pais. Hoje, na nossa sociedade, existe uma lei contra a palmada, uma lei que interfere claramente dentro do lar, dentro da família, onde o pai e a mãe não podem mais dar uma palmada no filho, repreendendo o filho. Isso porque algumas pessoas, sem entendimento da verdade ou confuso no seu entendimento, espancam os filhos. Eu não sou a favor de espancar um filho, jamais. Isso é agressão. Então a agressão, já existe lei contra isso. Mas criar uma lei contra a palmada é uma lei contra a disciplina dentro do lar. E o pai e a mãe têm todo o direito de disciplinar o seu filho. Existe a idade adequada, existe o tempo certo, existe até o local ideal para a palmada. Deus fez um lugar bem avantajado, fofinho, é naquele lugar que devemos bater. Mas existe o tempo certo, existe uma proporção correta, existe uma motivação certa. Não se deve bater na criança só por bater, mas chamá-la e mostrar o que a Bíblia ensina, a repreensão do Senhor, que o filho deve ser obediente aos pais, que o filho deve honrar o pai e a mãe, e se ele não fizer isto, ele é merecedor de tamanho castigo. Eu lembro muitas vezes, que eu tive que disciplinar os meus filhos, e geralmente a gente dava uma palmada e colocava num banquinho para ele refletir, para ele pensar sobre o que ele fez, sobre o ato errado que ele cometeu. E uma certa vez a minha esposa disciplinou a minha filha, e colocou ela num banquinho e disse: filha, você vai ficar aí meia hora. E a bichinha ficou lá sentada e olhava para o relógio, tinha um relógio bem de frente, o banquinho. E ela passou o tempo, aí disse: mamãe, até que hora eu tenho que ficar? Meia hora. Isso já tinha se passado quase uma hora. Eu disse: mamãe, o relógio não está rodando. Ele disse: não, fique aí, é meia hora. E aí quando a minha esposa foi até onde ela estava e olhou para o relógio, a pilha tinha acabado e não estava o ponteiro se mexendo, Então a bichinha passou mais de uma hora na disciplina e ela pediu perdão e liberou a filha, Mas sabe, meus irmãos, é importante disciplinar. É importante porque aí você está afiando os teus filhos, como o arqueiro fazia com suas flechas. Você está preparando os teus filhos para o futuro, para o que ele vai enfrentar. Acima de tudo, você está preparando o teu filho para atingir o alvo, que é a glória de Deus. Quando eles crescerem, vão ser fiéis e obedientes ao Senhor. Estão preparados para enfrentar as lutas do mundo, porque o Senhor é a sua força, é o seu rochedo. Assim, nós criamos filhos para a glória de Deus. Não deixe o inimigo atacar os teus filhos. Não deixe o inimigo destruir a criação da tua família.
ensina a criança no caminho, anda junto com ele, faz a vontade de Deus no teu lar, na tua casa, na tua família. Deuteronômio capítulo 6 nos traz uma instrução do versículo 5 ao verso 7, de como devemos ensinar os nossos filhos. Diz assim então a palavra de Deus: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. Dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, a instrução que Deus dá a Moisés, essa instrução foi repassada para o povo de Israel. E a instrução era que deveria se meditar na palavra de Deus, ensinando a criança no caminho que deveria andar. Então, esse ensinamento, ele requer um empenho, um esforço, tempo, investimento. E aqui ele diz que para que se ensine essa verdade, nós precisamos amar a Deus acima de tudo. E uma vez amando a Deus, amamos a sua palavra. E esta palavra nós vamos inculcar em nossos filhos. Essa expressão inculcar traz a ideia de abrir a cabeça, colocar dentro da cuca, né, que é da cabeça, fazer ele refletir sobre essa palavra. E como é que se ensina alguma coisa? Como é que se ensina algo a alguém? É através da repetição. A criança aprende muito através da repetição. A criança, quando na sua terna infância, ela é uma copiadora. Tudo que ela vê o pai e a mãe fazendo, elas vão imitar. Tudo. Então, ensina a criança ao levantar em todo momento. Então, todo momento nós devemos estar dando lições, ensinando, fazendo elas amar a palavra de Deus e amar a Deus acima de tudo. Então, assim, ensinando este amor, essas crianças vão crescer, se tornar jovens maduros, adultos sábios que podem instruir a outros. Então, é importante nós nos esforçarmos neste ensino, para que o inimigo não venha destruir esse arsenal que está em nossas mãos. E nós estaremos prontos para lançá-los, essas flechas, né, que são os nossos filhos, e atingir o alvo, que é a glória de Deus, para que Deus seja glorificado através da criação dos nossos filhos. Concluindo então esta mensagem, a estratégia do inimigo não é nova, mas ele sempre se repete, às vezes apenas com a roupagem nova. Quer dizer, os ataques que hoje ele lança contra a nossa família são os mesmos ataques que ele lançou com Adão e Eva, os mesmos ataques que ele lançou com Abraão, com Josué, com Moisés. Então ele vai fazer a mesma coisa, destruir o matrimônio, destruir os filhos, para que então a família seja destruída. Então vamos então, irmãos, ele geralmente foca nessas três áreas fundamentais da estrutura familiar. Então essas três áreas que nós vimos aqui são a base da família, né? A base da família, a confiança em Deus e os filhos. E outro ponto importante é que nós devemos, irmãos, ir avante, avançar, confiantes que com o nosso general é Cristo, nossa vitória já é garantida, desde que lutemos com garra e perseverança. Se queremos ter vitória nesta luta, se queremos ter uma família edificada, forte, que o inimigo não tem poder sobre ela, é necessário então esta confiança, termos então a nossa vida consagrada ao Senhor, para que Ele seja glorificado através de nossa família. Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses
a quem serviram os vossos pais da além de Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué assumiu um compromisso de conduzir o povo de Deus à terra prometida, a Canaã. E então, quando Josué estava prestes a entrar nessa terra, Deus dá essa palavra ao povo. E Josué então é o interlocutor, é aquele que apresenta essa palavra, e ele diz que o povo deveria escolher quem eles queriam servir. Se os deuses que eles viram durante a peregrinação lá do Egito até Canaã, ou se eles iriam escolher servir ao Senhor. O que parece melhor para vocês? Escolham. Então também eu faço para vocês, coloco diante de vocês essa escolha, essa decisão. O que vocês querem escolher para a vida de vocês? Vocês preferem criar os filhos de vocês como criaram seus pais? Talvez que não tiveram o mesmo conhecimento que hoje vocês têm da Escritura? Ou vocês querem criar os filhos de vocês de uma forma diferente, baseado na palavra de Deus, como Deus quer, orientado pelo Senhor? Então a melhor forma de criar uma família, a melhor forma de erguer um lar, edificar um lar, é através da palavra de Deus. Porque Deus, Ele foi o construtor da família. Foi Deus quem criou a família. Sendo Deus o criador da família, Ele tem todo o conhecimento do que é o melhor para a família. Então hoje, no que depender de você, escolha servir ao Senhor. Porque aqui eu já tomei essa escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você quer tomar essa decisão esta noite, ore comigo nesse momento. Baixe seus olhos e baixe sua cabeça também. Vamos falar com Deus. Deus Santo, Pai querido, louvado seja o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez para Te agradecer, mas também, Senhor, para Te pedir. Edifica o nosso lar, protege os nossos filhos, nos dá, Senhor, entendimento, compreensão da Tua palavra, para que venhamos, ó Pai, instruir a nossa família nos caminhos que trazem segurança, na base que edificamos a nossa família, seja o Senhor, para que assim o Senhor tenha livre acesso em nosso lar, em nossa casa, para que o Senhor nos ajude a edificar um lar alegre, feliz, um lar de harmonia, um lar onde o Senhor reina para todo sempre. Santo Deus, Pai querido, eu te peço, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a viver de modo digno do Teu Evangelho, para que possamos viver vidas santas, vidas que verdadeiramente te agradam. Em Tuas mãos, ó Pai, eu coloco a minha vida, em Tuas mãos eu coloco a vida da minha família, e no que depender de mim, Senhor, eu pretendo e quero, com toda a minha força, ensinar o caminho de Deus na minha casa, na minha família, para que a minha família seja edificada no Senhor, e assim possamos glorificar o Teu santo nome, hoje e para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus por isso.